Seu programa de volta, nosso encontro marcadíssimo, hein? De segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da tarde e também as nossas reprises às 2 da manhã. Abraço para o pessoal da madrugada, que sempre está ligado aqui no seu programa, inclusive participa aí nas redes sociais. E o pessoal que acompanha a gente ao meio-dia, almoça aí com o seu programa. Muito obrigado pela audiência. Nessa semana especialíssima da criança aqui no seu programa, a gente está ouvindo quanta sabedoria provém dessas crianças. A Leilane levou 4 crianças super econômicas para o mercado. A Mariana veio aqui no estúdio para conversar com a gente, dar todas as dicas de economia. E como disse muito bem aqui o Silvio, crianças excepcionais, né, Silvio? Sim. Porque não é toda criança que tem esse poder de decisão, de saber o que fazer com o dinheiro e coisas do tipo, né? Até vamos falar um pouquinho das dificuldades. Você, como educador financeiro, acha que as crianças estão sendo mal educadas financeiramente, de um modo geral, ou não? Isso tem melhorado? Estão sendo mal educadas. Por quê? Porque os pais não foram educados financeiramente, os avós também não. E aí é Portanto, uma consequência. É uma geração tras geração tras geração de analfabetismo financeiro. Então, a diferença pode ser feita agora com essas crianças, sendo educadas financeiramente para o futuro. E eu acho que é super complicado, né? Porque não tem como o pai ensinar uma coisa que ele pratica diferente em casa. Exato. E aí vai virando uma bola de neve, porque ele não foi educado financeiramente. Ele até quer passar alguns princípios. Aprendeu lá no seu programa que tem que dar mesada, tem que ensinar a economizar e tudo mais. Só que aí ele mesmo não faz isso, a criança tem um exemplo ruim em casa, né? Exato. O problema é o efeito de demonstração dos pais com os filhos. Essa fala dos pais, meu filho é consumista. A primeira pergunta, e você? O que está acontecendo em casa? Com quem que ele aprendeu? Com quem né? ele aprendeu? Porque dificilmente ele aprendeu na TV. Porque falam muito, a propaganda para as crianças. Tudo bem, mas a propaganda pode ser informação, se a criança for educada financeiramente. Ô Andressa, com que idade você acha que a criança ela já tem capacidade de compra? Olha, hoje isso começa bem mais cedo, né? Desde os 3 aninhos a criança já começa a pedir coisa para os pais, exatamente pela influência da mídia. Então esse é exatamente o momento ideal para os pais começarem a trabalhar a questão do dinheiro com a criança, de maneira prática, como exemplo de levar no mercado, na padaria, ou mostrar a compra do material escolar. Então hoje começa muito mais cedo, né? Agora, e se a criança não se comporta tão bem com um dos nossos anjinhos aqui do seu programa de hoje? Se a criança não reage bem, por exemplo, no supermercado? É verdade. Então, a criança precisa receber essa orientação antes de sair. E está sendo gerado isso nela, o hábito de ver a questão do dinheiro, que tem um objetivo, que tem ali na atividade foi bem interessante porque eles foram com uma lista preparada. Então é interessante o pai também preparar essa lista, mostrar para a criança, olha, a gente está indo, a gente vai comprar isso, destinar um pouquinho para o docinho que ela quer, para alguma coisa que ela quer, com certeza também. E deixar ela escolher faz parte. Faz parte. Muito bem. A gente falou sobre mesada no bloco anterior e como é importante que a criança tenha essa mesada, porque ela vai ter um parâmetro, né? De o que ela pode comprar, o que ela pode economizar, quanto ela precisa economizar para conseguir comprar determinada coisa. E a minha pergunta é a seguinte, o que o pai deve prover e o que o pai deve incentivar que o filho compre segundo a sua economia? A gente pode fazer essa divisão? Por exemplo, criança quer um brinquedo. Quem deve comprar esse brinquedo? O pai ou a mesada? Para trabalhar essa questão do brinquedo, é bem interessante incentivar, encorajar a criança a comprar com o dinheiro da mesada, porque aí ela passa a poupar tendo aquilo como objetivo. Então, o dinheiro dela tem um destino, ela sabe que ela precisa poupar para alcançar aquele objetivo. Não que o pai não possa mais dar dinheiro ou brinquedo para a criança, mas é um ótimo incentivo para a criança aprender. Né? E aí as necessidades mais básicas, alimentação, material escolar, claro que é responsabilidade dos pais. Mas é bem interessante incentivar, começar dessa forma. Concorda, Silvio? Concordo. E o desafio maior nos programas de educação financeira nas escolas. Quando as crianças começam a poupar e tem seu porquinho ou sua garrafinha PET para juntar as moedinhas, o pai pergunta para o filho, qual é teu sonho? Ah, meu sonho é aquele carrinho. No dia seguinte, o dinheiro está dentro do cofrinho. E a criança não vai fazer o processo
para conseguir separar. Olha, esse é meu dinheiro, eu vou gastar uma parte e vou guardar outra, como a Mariana está fazendo. Você tem essa experiência de ser educador financeiro na rede de escolas adventistas, né? Olha, nós trabalhamos, ou seja, o nosso programa está sendo incorporado dentro da rede adventista, dentro do currículo escolar. Como é que funciona isso dentro do currículo escolar? Então, vocês dão um treinamento para as crianças? Não, o que nós fazemos é o seguinte, nós fazemos a capacitação pedagógica aos professores, na metodologia que nós utilizamos, e os professores são os que trabalham com as crianças. Eles têm todo um apoio ao longo do programa, tá? Com a equipe pedagógica da nossa equipe, e junto com isso, eles têm um programa, têm todas as aulas montadas e tem um material didático de apoio. Muito bom. E que todas as escolas tenham essa possibilidade, né? Tem tantas coisas importantes na vida que às vezes a gente não começa desde cedo na escola. Um outro assunto que a gente tratou aqui bastante é a questão da saúde, né? A criança aprender a se alimentar bem, aprender... as escolas estão se abrindo para isso. E outra questão é a da educação financeira. Que bom que as escolas têm procurado esse tipo de aprendizado. E as escolas estão procurando, e principalmente a educação financeira vai além de poupar e saber guardar dinheiro. Ou seja, você falou, saúde, controle do tempo, controle dos recursos físicos. Ou seja, a educação financeira ajuda a aprender a criança a controlar recursos, qual for. Ou seja, pode ser meu tempo, pode ser meu dinheiro, pode ser minha saúde. Essa questão de alimentação. Escolas com alunos educados financeiramente, a cantina começa a perder. Tem prejuízo. É mesmo? Porque as crianças começam a pensar, olha, estou com todo esse dinheiro, vou gastar ou vou comprar uma parte e outra parte vou guardar para meu sonho. E isso que eles fazem. Agora, tem muitos pais que devem estar assistindo a gente pensando assim, mas eu não tenho dinheiro, não sobra dinheiro no final do mês para eu deixar uma mesada para minha criança. Qual o recado, Silvio? Olha, o recado para os pais, diagnostiquem, saibam quanto dinheiro está entrando, em que está sendo gasto. A partir daí, vocês vão conseguir saber quanto podem passar para as crianças. E que a criança saiba, você vai ter tanto para esse período de tempo e esse dinheiro não é para ser gasto. Esse dinheiro é para comprar alguma coisa e para alcançar teus sonhos. Isso que vai fazer a diferença com eles. Pois é, e o dinheiro que vai ser gasto normalmente aí com a criança para o lanche na escola, saiu e quer um brinquedinho, é só transferir, não é você que dá, você dá para a criança, né? E aí a criança vai saber comprar ou não. E você falou uma coisa muito interessante, que a criança começa a aprender a economizar, a cantina vai perdendo. Porque se o pai fala, olha, isso aqui, compra lanche. Agora, se o seu lanche vai sair da mesada, a criança vai ficar esperta também, por causa do sonho, por causa do objetivo que ela tem. Comprar boneca nova, comprar a viagem. Então, a criança vai poupando aquele dinheiro, tá dentro da família, né? Eu também já vi uma outra matéria dizendo que é muito importante que, quando os pais estão discutindo as finanças da casa, vendo as contas que vão ser pagas, onde o dinheiro vai ser investido, é muito importante que, se a criança já tem uma idade para conseguir acompanhar essa discussão, que ela também esteja lá. Porque ela não vai começar a pedir coisas que não têm condição de serem compradas, ela vai entender a situação financeira da casa. Vocês concordam? Sem dúvida. Sim. Mas, desculpa, ainda mais do que isso, a criança deve participar. Por quê? Porque a criança pode colaborar também, por exemplo, em lugar de tomar banho de 20 minutos, que seja o banho de 15 minutos. Com isso está poupando energia. A mesma coisa, desligar as luzes, apagar as luzes e não deixar as luzes acesas quando não estão fora do cômodo. A mesma coisa com água, a mesma coisa com até com os úteis escolares, que muitas vezes a criança tem uma caneta, não gostou, deixou de lado, pegou uma nova e continua. Tudo isso ajuda a que a criança sinta que está colaborando com as finanças da casa, e isso gera comprometimento. Muito bom. E desde pequena, ela participando, ela vai se tornar um adulto financeiramente sustentável, porque ela vai trazer isso desde criança, né? Aquilo vai ser algo totalmente natural para ela. Não vai ser mais aquela situação que você falou no começo. Virou adulto, está endividado, e agora? E agora? Não, ela já vai ter sido preparada ao longo da vida.
E você sabe que eu conheço pais, inclusive, que nessa história de lista de material escolar, porque é uma coisa que é caríssimo, né? No começo do ano, conseguir dar conta da lista de materiais escolares. E as crianças, às vezes, querem tudo, querem a lancheira top, querem a mochila top, o caderno da princesa não sei o que e tudo mais. E eu já vi pais que fazem o seguinte, olha, eu vou comprar isso. Você quer o caderno da princesa? Então vai sair tanto da sua mesada. E aí eles vão negociando com a criança. Eu acho isso fantástico, a criança sabe quanto custa esse a mais, quanto custa essa marca, quanto custa esse personagem. É fantástico, né? Essa negociação aí entre famílias. É muito boa, é muito positiva mesmo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, foi fantástico, Obrigada viu? a você. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí com as crianças. Obrigada. Muito obrigado. A gente fica por aqui hoje, mas amanhã continua a nossa Semana da Criança. O assunto amanhã, pais de plantão, fiquem ligados, a gente vai conversar sobre birra. Pois é, será que você está sendo vencido pelo cansaço aí? Será que você está sendo extorquido pelas suas crianças, manipulado pelas suas crianças? Esse é o nosso assunto de amanhã que está imperdível. Você vai conhecer duas figurinhas, Caio e Cauana, e vão estar aqui para contar quais são os métodos deles, inclusive, para lidar com os pais. Não vai perder o nosso encontro amanhã ao vivo, às 5 horas da tarde. Um abraço para você, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.